E não sei nada sobre marketing, porque na minha época de faculdade, né, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né, dessa, entre aspas, rixa entre jornalistas e publicitários, né, enquanto o jornalista ali tem função do conteúdo, da informação, né, do fato, tudo, o publicitário ele traz uma visão mais de produto, né, enfim, diferente. E você sabe que hoje tem uma ruptura, né? Está acontecendo uma ruptura na área de publicidade e de marketing, porque exatamente muita gente vai para a área de publicidade e marketing fugindo dos números. Cara, tem várias camadas e o mundo do marketing ele é muito heterogêneo. Então, você tem empresa pequena, você tem empresa média, você tem empresa grande, você tem empresa gigante. Então, se você tem ali uma empresa média, que depende hoje do digital, ela vai ter um foco muito grande em vendas, em resultado, e o marketing vai ser um motor ali de crescimento da empresa. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um King's Cash, né? E quando tem Cauê tem o quê? Marketing, comunicação, campanha, esse mundo maravilhoso que a gente ama, que eu particularmente amo. E hoje eu tenho um dos convidados aqui muito especiais da minha trajetória. Vocês vão entender que por trás desse homem, desse profissional, desse pai de família, existe um portal aí que me moldou muito em questão de repertório, né, até hoje, que é o mundo do marketing. Brunão, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui com a gente. De novo, reforçando o quanto que eu fico feliz, né, em ter essa troca de ideia com pessoas assim, tão emblemáticas na minha trajetória, na trajetória de quem é profissional de marketing, de quem é amante de marketing, de quem quer saber de marketing. Seja bem-vindo ao nosso King's Cast. Muito obrigado, Cauê. Eu fico muito feliz de ter esse feedback das pessoas que construíram a carreira tendo o mundo do marketing como fonte de informação, de inspiração, né? É um portal para tomada de decisão, para abrir a mente. Então, fico muito feliz. Muito bom. Eu amo. E quem não conhece, fica aqui o convite, né, para poder seguir lá o mundo do marketing. No final, o Brunão vai fazer o jabá aqui. Mas é um portal muito legal. Brunão, para começar, para o nosso começo aqui, a gente é um pouco diferente, né, dos demais podcasts. Aqui um presente para você. Poxa, obrigado, hein? Um gift para você. Você pode abrir. Posso abrir? Pode abrir, por favor, abra. Tem pegadinha não, né? Não tem pegadinha. Não tem. Quer dizer, eu acho que não. Vamos ver se a produção não aprontou nada aí. Olha, eu acho que não. Tem um cheque... Esse é uma bebê... Checkmate. Conhece checkmate? Não, é uma bebê... Eu não bebo, né? Mas vou deixar lá no trabalho, tem pessoal que bebe. É cerveja, né? É uma bebida que estourou nesse carnaval, inclusive. Sim. Ela é de rum, ela não é cerveja. Legal. É uma bebida de base de rum, é bem legal. O Checkmate é nosso parceiro aí também. Olha, que legal. Que gente, olha que bonito. E aí, milionários para você de presente. Nossa, que legal. Bom, obrigado. Ficou top, hein? Pra muito sair, para aquele final de semana, aquele churrasquinho, ficou legal, hein? Muito legal, obrigado. Que bom, viu? Brunão, que bom. Deixar aqui tudo. E os adesivos muito legais. Chaveiro. Isso aqui eu vou usar. Vou usar tudo. Show de bola. A gente tava conversando tem alguma coisa aqui não, né? Não creio não. Não. A gente estava falando sobre a importância de chaveiro, né? Porque hoje em dia tem muita gente que tem fechadura eletrônica, né? Verdade. E aí eu falei, mas o carro ainda, pelo menos, a maioria tem chave ainda. Tem uma chavezinha, pelo menos, para... É isso. Brunão, para a gente começar aqui falando, né, do que a gente ama, conta um pouquinho brevemente da sua história, né, da sua formação, legal, até a chegada do mundo do marketing, como que está o mundo do marketing hoje, porque no último ano aí teve boas mudanças. Legal, vou tentar resumir 25 anos de carreira em 2, 3 minutos, né? Sou jornalista, trabalhei sempre em redação, até uma vez me pedirem uma matéria sobre marketing, uma reportagem, conteúdo sobre marketing, e eu falei assim, caramba, não sei nada sobre isso. Eu vou te contar uma história legal. Que legal. E não sei nada sobre marketing, porque na minha época de faculdade, né, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né, dessa, entre aspas, rixa entre jornalistas e publicitários, né, enquanto o jornalista ali tem a função do conteúdo, da informação, né, do fato, tudo, o publicitário ele traz uma visão mais de produto, né, enfim, diferente. Então, quando eu estava fazendo o jornalismo, a gente tinha uma matéria de marketing e o professor abriu o livro do Kotler na sala de aula. Imagina uma turma inteira de jornalistas querendo mudar o mundo, você abrir e falar de mercado, capitalismo, produto, serviço, preço, promoção, 4Ps tradicionais. E eu fui um dos alunos que tirou o Kotler da sala. Olha isso. E aí a gente pegou, e não sabia mais nada de marketing.
quando me pediram uma matéria de marketing, eu estava no final da faculdade, falei assim, cara, eu já tinha passado um pouquinho aquela fase, né? E aí fui olhar no mercado o que tinha sobre marketing no digital, não tinha nenhum veículo de comunicação específico que falasse sobre marketing, a gente criou o portal Mundo do Marketing, 19 anos atrás, a gente está gravando aqui numa data que antecede um dia dos 19 anos do Mundo do Marketing no ar, né? Então temos aniversário amanhã. Temos aniversário amanhã. E esse é um pouco do resumo da história, né? No ano passado, a gente foi adquirido pela TD, né, em parte majoritária, continuo como sócio, e a TD ela tem o CMO Summit, que foi criado em 2020. Foram 5 edições online e a gente vai ter agora a primeira edição presencial, híbrida, na verdade, dia 25 e 26 de junho no Expo Center Norte. Que então, legal. Um pouco da trajetória é isso, né? Jornalista que começou cobrindo automobilismo lá atrás, né? E deu economia, turismo, até chegar no marketing há 19 anos cobrindo e conversando e aprendendo. E voltando no Kotler lá, depois a gente foi entrevistar o Kotler e tudo, tem vários conteúdos dele lá no portal. É uma coisa muito interessante do que você traz aqui, essa questão, porque eu me lembro também quando a gente estava conversando, quando eu entrei dentro do mundo da propaganda, que meu teste vocacional deu jornalismo, e quando eu aprofundei, eu falei, puta, vou ter que ler muito, eu não sei se eu sou esse cara de ler tanto assim. E aí eu fui entender as nuances, né, de comunicação e eu cheguei na publicidade, e comecei a fazer publicidade. Até no começo tinha um ponto, Bruno, que eu falava, putz, cara, é muito criação, mas eu não sei se eu sou esse cara criativo. Né? Tanto é que hoje eu me considero um profissional de marketing de negócio. E você sabe que hoje tem uma ruptura, né? Está acontecendo uma ruptura na área de publicidade e de marketing, porque exatamente muita gente vai para a área de publicidade e marketing fugindo dos números. Jornalismo. Cara, eu não conheço nenhum jornalista que é bom de matemática, muito menos eu. Publicitário também é raríssimo. Só que quando você vai falar, eu tenho minha filha de 16 anos que ela quer fazer marketing. E eu ainda não assustei ela falando, olha só, tem que saber de número, tá? Não chegou esse ponto, esse momento. Ainda não cheguei nesse momento, porque hoje em dia tá assim. Então, você que fez publicidade lá atrás, tudo bem, tem um lado criativo ainda da publicidade que é muito importante, cada vez, e é relevante. A gente está numa fase que ainda a gente está como o sapo dentro da panela, né? É uma fase que está acontecendo muita coisa ainda em transformação, mas o brand ele é importante, ele ficou um pouquinho de lado por conta da performance, ele está voltando com força a questão de branding, mas a questão de número lá no fundo do funil é muito importante. Então, falando de formação, né, se você fez publicidade lá atrás para fugir dos números, hoje você lida muito com o número, né? Ou deveria lidar. Total. Então, e o jornalista também. Não, os jornalistas continuam com um ofício muito tradicional ainda, né? Vai para a rua e tudo, mas hoje também você pode utilizar vários dados para poder ter insights de reportagens interessantes que vão pintar um cenário, né? Mostrar uma foto diferente do que talvez a realidade está mostrando, né? Muito bom. Brunão, você colocou um ponto aqui, eu acho que é legal. Já puxei vários ganchos aí. Vários ganchos aqui, já vai puxando né, os insights aqui. E você pontuou uma questão aí que acho que é muito importante, é uma coisa que eu defendo muito. Eu brinco que esse é meu anti-herói. Né? Então, hoje, na construção da marca pessoal, para quem quer ser referência no meio, você tem que ter um anti-herói. Né? Me mostraram isso. E o meu anti-herói dentro do mundo do marketing é que marketing entrega resultado. Então, óbvio que branding, evento, influência, tudo é muito importante dentro do ecossistema. Mas o marketing, ele é resultado, ele é venda. Sim. E você que está perto, né, desse mundo, você está perto agora nessa construção do CMO Summit, né? Então você tem uma convivência, você tem conhecidos, você vivencia esse mundo. E tem um dado, junto que eu vou chegar na conexão, que é o dado que hoje de uma cadeira executiva de uma empresa, a cadeira do CMO, ela é a cadeira que ela é mais rotativa. Mais quente. Mais quente. Né? Que se eu não me engano, pelo estudo da Korn Ferry, é 1 ano e 6 meses. Isso. Geralmente a mediana de um CMO diferente dos outros cargos executivos. 18 meses, perfeito. Cara, e muito se dá, na minha visão, por essa questão de resultado. Por quê?
Porque o marketing, né, o gestor de marketing, ele tem que olhar resultado, ele tem que entregar resultado. Então, você tem que estar muito bem alinhado com o seu CEO, com o seu conselho, enfim, o modelo que você vai trabalhar, de que resultado você espera que o marketing vai entregar. Sim. Porque senão você é um custo, né, e é uma cadeira de um investimento ali da empresa alto, e se você não tem essa expectativa do que, o que o Brunão vai entregar aqui como CMO da minha empresa? Né, onde ele vai me ajudar? E eu até recebi uma pergunta semana passada sobre isso. Cara, qual que é o principal entregável de um gestor de marketing? Né? Para mim, a questão é entregar resultado. Sim. E eu sinto essa falta, né, dos CMOs, dessa comunidade, olhar para isso. Como você enxerga isso? O que você está sentindo? Você acha que isso está crescendo, está evoluindo? Essa nova geração de futuros CMOs, você acha que já tem uma preocupação maior? Porque a publicidade mudou, sim, fato. Sim. Mas qual que é a sua visão sobre isso? Cara, tem várias camadas e o mundo do marketing ele é muito heterogêneo. Então, você tem empresa pequena, você tem empresa média, você tem empresa grande, você tem empresa gigante. Então, se você tem ali uma empresa média que depende hoje do digital, ela vai ter um foco muito grande em vendas, em resultado, e o marketing vai ser um motor ali de crescimento da empresa. Né? Ou se você tem uma visão já... independente do porte da empresa, se você tem uma visão mais de vanguarda, o marketing ele vai ser um motor de crescimento na geração de valor e na geração de resultado, e isso atrelado, sim, a uma cultura data-driven também. Que você vai poder mensurar os resultados, não só o bottom line, mas vários indicadores. Mas você tem, às vezes, grandes empresas que elas têm uma força de venda muito forte. Né? Então, e você, às vezes, não se preocupa, por exemplo, com o CRM, né? Ou você não se preocupa com determinados canais de aquisição, como o digital, por exemplo. Então, assim, até porque são empresas que o canal digital não era um canal de venda, né? Era supermercado, não tinha nem loja. Hoje em dia você tem marcas que criam suas lojas. Então, assim, é muito heterogêneo. O que é o ideal hoje, né? É você primeiro você ser data-driven. E aí, nesse data-driven, você vai ver, cara, eu preciso equilibrar o meu esforço aonde? Eu preciso estar com o meu foco aonde? É no topo do funil? É no meio do funil? É no fundo? Pensando numa estrutura ainda meio tradicional, né? Porque hoje em dia tem vários outros conceitos, mas estou trazendo uma coisa bem básica. Então, assim, o que mudou? Depende muito da fase da empresa, sabe? Do mercado. É claro que hoje está muito competitivo. Você vê uma empresa gigante, não vou citar nome aqui, mas assim, que vendia supermercado, mas que precisa... Vamos lá, Unilever. Unilever vende o quê? O alimento, né? E aí o que acontece? Eles não precisam se preocupar em vender digitalmente, porque o consumidor dele... O cliente dele não é o consumidor final, é o supermercadista, é o canal. Então, assim, só que hoje ele vê que o digital, as pessoas estão cada vez mais comprando no digital. Então, ele precisa estar ali também. Não só para vender para o consumidor final, mas para vender para um cara que ele não vendia antes, que não tinha acesso a uma loja de desconto, ou um fornecedor, ou um distribuidor. Então, assim, hoje varia muito, sabe? Mas quando você olha, de novo, uma loja Kings, cara, o marketing tem que estar na veia. Tem que estar ali na veia, batendo bumbo, como o pessoal fala, né? Para gerar venda, para gerar awareness, para gerar alcance, para gerar desejo, consideração, venda. Então, depende muito. Eu lembro sempre que eu fiz MBA em marketing depois, né? Eu lembro muito que eu ficava enchendo o saco de um professor e a gente fundou o Mundo Marketing em 2006, 2008, eu fui fazer o MBA, eu ainda estava muito jovem, né? E aí eu muito questionador ainda essa questão do jornalismo. Eu falava, mas como é assim? Ele, não, cara, depende. E eu ficava louco, ele, mas não pode ser depende, tem que ter um sim ou não, um certo ou errado. E o certo hoje é você ser data-driven. Você ser data-driven, você ter muitos modelos de acompanhamento de KPIs. E aí você vai ver, cara, eu preciso focar em awareness, eu preciso focar em consideração, eu preciso focar em conversão. E aí, como é que eu gerencio isso, como é que o marketing gerencia isso, que ferramentas eu vou precisar, né? Então,
Mas é claro, acho que o principal hoje é você ser data-driven. Acho que tem dois ganchos bem legais aqui, Brunão. O primeiro é do Data Driven, né? Eu concordo 100% com isso. Tanto é que eu falo isso pro meu time, né? E pelas empresas que eu passei. Esquece o eu acho. Sim. Pelo amor de Deus, o eu acho não existe. Não. É dado, é informação, é insight. Não. Eu acho. Cara, você não é... Nós temos um repertório, todo mundo tem um repertório. Sim. E a gente está falando de um consumidor que é muito maior do que o nosso repertório. Sim. E às vezes... E eu vou até dar um exemplo muito interessante que eu tenho na minha trajetória profissional. Vou até citar a marca aqui, porque é um case. Cacau Show, tá? Trabalhei lá 2 anos como head de marketing. E teve uma campanha... E Cacau Show, o que acontece? 2 maiores momentos do ano, Páscoa e Natal. Páscoa, quase 40% do negócio. Campanha de Páscoa. A agência chegou para apresentar, né? E a Cacau Show tem uma fórmula mágica ali de mudar a nossa fórmula. Tem uns anos, 2, 3 anos que eles mudaram um pouco essa fórmula. Tinha uma fórmula mágica. Né? E dentro dessa fórmula mágica de sucesso tinha uma celebridade. Né? E aí a agência chegou para apresentar para a gente o nome, né? E tinha junto casado ali com contexto para ser o dono né? A celebridade da campanha. E aí tinham 3 nomes, eu lembro até hoje. Era Rodrigo Hilbert, Cauã Raymond e Caio Castro. Nessa ordem apresentada pela agência, tá? Então eles apresentaram, contextualizaram, mostraram, e aqui, né, aqui a gente sugere como nome. Beleza? Beleza. Apresentou, eles apresentaram no contexto bonitinho, campanha, lindo, maravilhoso, e no final, né, o Ale, a gente abre para as discussões, o Ale falou, e aí? Alguém tem algum ponto? Levantei a mão. Falei, gente, vamos lá. Será que o Rodrigo Hilbert, ele é o melhor nome para se conectar com o nosso consumidor? Quem é o nosso consumidor? A gente está falando aqui de um repertório de uma sala onde a gente está falando de classe A para cima. Você entendeu? O nosso consumidor não é classe A para cima. O Rodrigo Hilbert, ele é o cara, na época, da TV fechada. Sim. É o cara que faz tudo com perfeição, né? É o modelo ideal, né? A coisa inalcançável. Inalcançável. Será que essa é a pessoa que... Primeiro, será que esse E a Cacau Show é justamente o contrário, é acessível, né? Perfeito, acessível. É a pessoa do dia a dia, né? Então assim, qual que era o ponto? De novo, cara, vamos trazer informação. Sim. Né? Tomem cuidado. As marcas têm que tomar cuidado de sair desses comitês. E tem uma outra marca também, que não vou citar o nome, mas eles lançaram um produto, tá? De uma celebridade. E quem decidiu sobre toda a estratégia, produto, estratégia, posicionamento, foi o quê? Um comitê de 5 homens brancos, sendo que a celebridade era uma mulher da favela, preta. O que aconteceu? Não deu certo. Não conectou. Não. Por quê? Tem que olhar consumidor. Né? Então, acho que quando você traz essa questão do data driving, né, é olhar esses números, informações do dia a dia também, é conseguir interpretar para consumidor. Né? Acho que isso é muito importante. Sim. Quando a gente olha dados das pessoas também, Perfeito. né? Do shopper de uma maneira geral. E eu acho que uma coisa muito interessante que falou-se muito tempo atrás, e hoje em dia está um pouco esquecido, que é olhar a jornada, né? Porque às vezes muitas pessoas às vezes que compram na Cacau Show não é o consumidor final, o cara é o shopper. Ele vai dar um presente, né? Então, assim, são vários consumidores. São várias pessoas. E quando você fala data-driven, é olhar vários tipos de consumidor. Com quem vou falar, onde, como, quando, com que mensagem, sabe? Com que oferta. Isso tudo hoje digital com inteligência artificial. Perfeito. Né? Então, quando a gente fala data-driven, são várias camadas também. Vai desde olhar os KPIs de resultado, de performance, de marca, como olhar, como você trouxe muito bem, trazer o olhar do consumidor, que é a base, né? A gente está falando de número, de dado, mas marketing tem muito de antropologia e de sociologia. Muito. Né? Eu estudei isso na faculdade. Sim, é importante. É importante entender de gente. É importante entender o que motiva as pessoas a comprar, o que motiva o comportamento das pessoas. E hoje em dia você tem dados para acompanhar isso, né? Porque uma coisa é o que a pessoa fala, outra coisa é o que ela faz, outra coisa é o que ela compra, como que ela se comporta. A gente, no mundo do marketing, a gente também tem um podcast, fazendo merchan aqui, e eu estava falando com o Ted Carriger, que ele é o head de marketing da Coca-Cola. E a Coca-Cola tem tem um portfólio extenso, muito grande, né? Sei lá, 20, 30 anos atrás você só tinha Coca-Cola. Hoje em dia você tem Coca-Cola. Você tem chá, você tem
tem até produtos alcoólicos hoje. Então, na minha família, por exemplo, a gente consome Coca-Cola em uma ocasião, mas nas outras ocasiões a gente consome chá, o chá leão, a gente consome Schweppes, a gente consome Sprite, sem açúcar, sabe? Então, assim, hoje as empresas têm que olhar muito também para essa questão da jornada e um olhar ainda mais profundo dentro da jornada são as ocasiões de consumo, né? Você me deu uma roupa aqui muito linda, maravilhosa, mas ela tem uma ocasião. Eu vou usar ela numa ocasião. Eu iria comprar ela para uma ocasião, Perfeito. sabe? Então, as pessoas têm que pensar, cara, onde esse produto vai encaixar na jornada do meu cliente, né? E você colocou uma coisa muito interessante, trazendo a conexão com a Kings, com a da Kings, porque eu tô aqui na Kings tem pouco tempo, mas a gente já começou a ter alguns sentimentos, né? E um sentimento que a gente entendeu que a gente não pode errar a mão olhando o consumidor é o quê? Cara, ocasião. Então, o que a gente entendeu, né, nesse tempo que eu estou aqui como ocasião de consumidor? Final do ano, ali novembro, dezembro, é onde a gente vende mais roupas sem estampas. Mais roupas claras, mais roupas... Por conta do ano novo. Por causa do ano novo. Então, olha que interessante. E conjunto. Sim. Então, quanto que eu resolvo na vida do consumidor quando ele vê que eu estou dando a opção para ele já comprar, já vestir o look dele. Sabe também uma coisa muito interessante? Às vezes a gente... Vou fugir um pouco da pauta porque eu achei muito interessante a gente falando aqui e a gente está no podcast da Kings, então vamos falar de Kings, né? Interessante, porque assim, eu imagino que vocês têm um consumidor ideal, um cliente ideal, que é o estilo da marca. E esse cara talvez é o cara que vocês mais vendem. Mas e se olhar para um cara que não é 100% o estilo da marca, mas que tem alguns produtos que ele pode consumir? Tem até para ilustrar se você quiser. Entendeu? Eu acho que quando a gente olha a jornada, a gente olha para isso. Assim. Eu não estou vestido socialzinho 24/7. Até quando eu entrei aqui, eu falei assim, pô, acho que eu vim mal vestido. Imagina. Eu devia estar mais streetwear, né? mais despojado. Eu uso camiseta, uso polo, preto, tal, não sei o quê. Mas assim, é porque eu vou gravar também à tarde, de noite, vou gravar. Então assim, vim um pouquinho... Já vim preparado. Já vim preparado. Então assim, cara, existem ocasiões, existem momentos. E hoje as pessoas elas não são 100% uma coisa só. Por mais que você tenha um cara que tem um estilo de vida, um estilo que ele vai vestir Kings 24/7, dos pés à cabeça, mas você vai ter um cara ali e vários outros caras que são de ocasião. Colocando em prática o que você falou, Brunão, a primeira, tem uma curiosidade que quando eu vim fazer entrevista aqui na Kings, foi a primeira entrevista que eu fiz de sneaker, de tênis. Então, eu vim justamente nisso, né? Cara, será que eu vou? Você estudou a marca bem, eu não fiz o dever de casa direito. Não, e nem vai te contextualizar, mas... e na época eu perguntei pra minha esposa de RH, eu perguntei pra ela, o que você acha, né, eu de tênis? Ela falou, tem tudo a ver, a empresa não tem... Eu falei, beleza, então eu vou. Né, porque é isso que você falou. Mas quando eu cheguei aqui, até vim com o meu time. Né, quando eles me viram vindo para a entrevista aqui, eu vim de camisa. Né, até agacharam e falei, cara, o cara tá com a coxinha, né? Tá chegando aqui, será que faz sentido? Mas também tava com um tênis no pé, né? Para poder identificar. Mas quando você fala essa questão de consumidor de ocasião, é muito interessante, né? Porque a Kings, o nosso maior share de venda hoje é calçados, né? A gente fala que é o sneaker. E tem um ponto de curiosidade, que até é uma questão que a gente vem trabalhando como comunicação, que é o seguinte, cara. Eu sou a marca que eu vendo 70% do meu share é calçado, beleza. Só que ao mesmo tempo, eu sou o cara, por exemplo, eu sou o sneakerhead que eu gosto de modelos diferenciados. Eu tenho um ponto particular que meu número é 45, então isso já me complica em algumas ocasiões. Então eu brinco que eu não posso escolher o que eu quero, eu tenho que ir lá filtrar e encontrar o que tem. Né? E dentro disso eu faço o que eu quero. Mas, voltando ao contexto, a gente vende sneakers, só que a gente não tem, os nossos modelos hoje, na que a gente vende na loja, a gente tem algumas coisas exclusivas. Uhum. Então o sneakerhead, aquele cara que ele é apaixonado por sneaker, que ele busca o diferente, a Kings não é destino para ele. Tá? Porque na Kings ele vai encontrar mais ali o padrão de consumo que é o que mais vende. E a gente não vai mexer nisso, tá tudo certo. Né? Só que ao mesmo tempo a gente entendeu que tem oportunidade de a gente divulgar alguns produtos que a gente tem exclusivos na rede, a gente não divulga. Então a minha construção com a Kings, antes de entrar no negócio, a Kings é uma marca que tem uns tênis legais e mas não é a marca que tem os tênis diferenciados, exclusivos, porque eu sou sneakerhead, né? Eu me considero sneakerhead. Mas para a maioria da população, 95% da população, ele quer o tênis legal, entendeu?
Só que ao mesmo tempo, é a oportunidade de falar com esses 5, 10%. Sim. Pô, eu tenho modelos aqui que são exclusivos, que são legais, você não encontra em qualquer lugar. Dá o exemplo do Nike Shox 12 molas. A Kings é uma das poucas redes no mercado que tem uma variedade desse produto que outra rede não tem. E como que a gente divulga, trabalha essa comunicação? Eu não tinha uma editoria de marca e comunicação para falar disso. Sim. Entendeu? E aí entra no que você falou muito bem de, o tênis que mais vende é o Air Force, beleza, vai continuar falando de Air Force, vou falar de Air Force, mas eu não posso deixar de falar do 12 mola. Eu não posso deixar de falar que a Kings é uma marca, um negócio que tem exclusividade e diversidade dentro do 12 molas, porque é um produto que tem o seu potencial e tem o seu público, que cai não necessariamente no sneakerhead, mas no público que gosta do 12 mola. Então a cabeça é muito dessa. E eu acho que quando a gente olha marketing, né, quando a gente olha principalmente grandes empresas, grandes companhias, que o negócio já vende, já flui, então segue o jogo, vamos seguir assim. Não olha a oportunidade. E uma coisa que eu sempre me questiono meu time é cadê a oportunidade? Meus fornecedores. Cara, eu fazia reunião, por exemplo, com o CRM, quando eu estava na Chili Beans, com o meu fornecedor, e ele me falou, não, vocês estão crescendo, tá lindo, maravilhoso. Mas cadê a oportunidade? Não é possível que não tenha oportunidade. Vocês atendem 100 marcas no mercado. O que a outra marca está fazendo que eu não estou fazendo que eu posso fazer? E, consequentemente, eu ganho mais dinheiro, você vai ganhar mais dinheiro também. Né? Então, acho que esse é um conformismo, né? Isso se provocar, né? Então, a cabeça. Então, acho que isso é uma coisa muito importante dentro hoje do mundo do marketing e que a gente vê. E o legal da Coca-Cola é aquilo. Eu gosto de usar muito a referência da Coca-Cola, porque a Coca-Cola, pelo tamanho que ela é, top of mind, né? Há não sei quantos mil anos, por mais que você tenha uma concorrência chegando ali, o poder de escolha é diferente, e mesmo assim a Coca-Cola continua investindo em marca, né? Em marketing, porque é uma marca que poderia sentar, falar assim, sou líder, né? Movimento que a Nike está acontecendo nos Estados Unidos. Nike se vinculou às Kardashians por quê? A gente falou da importância do resultado e tudo, e eu sou um dos maiores defensores disso, né? Mas eu venho percebendo nos últimos anos a importância e a relevância do branding também. Eu sou de uma geração que se conecta muito fácil com um bom brilho, mil e uma utilidade. Meu filho não sabe nem o que é isso. Então, assim, minha filha não sabe nem o que é isso. Brastemp, isso é uma Brastemp, né? Eles não vão conectar com isso. Quando eles forem escolher geladeira para casa deles, como é que eles vão escolher? Né? Que marca eles vão escolher? Não tem uma marca preferida na cabeça deles. É verdade. Não tem uma marca... E aí, engraçado, e eu estou até para escrever um editorial sobre isso, que a sua marca tem que ser conectada com um meme urgentemente. A gente estava na cozinha com meu filho e eu falei para ele ter cuidado com uma faca, para não estragar a faca e tal, não sei o quê. E ele falou, pai, essa faca é uma faca qualquer, não é nem uma faca Tramontina. Olá! Eu falei assim, ué. Aí eu logo falei assim, de onde você tirou que Tramontina é Tramontina? Aí eu falei assim, aí ele falou, pai, tem um meme lá do corte rápido Tramontina. E ele falou, e eu falei assim, caramba, é verdade. Então assim, olha como a marca, sem querer, porque isso não foi da marca, ela entrou na cabeça de uma criança, de um pré-adolescente de 12, 13 anos, através de um meme. É muito louco, né? Isso. Então, assim, como que as marcas elas têm que construir hoje? Porque, assim, o meu filho não saberia não saberia a relevância de Tramontina se não fosse um meme, né? Como ele não sabe de Brastemp, qual que ele vai escolher depois para a geladeira? Vai ser Brastemp? Vai ser Electrolux, LG, Consul? Como que ele vai escolher? Então, a importância, e por que eu puxei isso? Porque a Coca-Cola tem um desafio de construir marca para as novas gerações. Sempre, sempre, sempre. Isso são todas as marcas. O teu consumidor que compra hoje é um cara que ele tem o dinheiro para comprar e ele deve estar ali seus 25, 26, 28 até uns 40, porque o cara que tem mais dinheiro para comprar. Mas e o cara que está vindo, né? Quem está vindo, ele tem... Como é que está a construção de marca na cabeça dele para ele poder considerar você, né? Então, esse é um papo que a gente quer trazer bastante também no CMO Summit, porque a gente quer trazer muito a questão do data-driven, de tecnologia, de resultado, que a gente acredita muito, muito mesmo. Acho que isso faz a diferença, mas a gente não pode esquecer também daqui. Marketing é uma profissão um pouco ingrata. Você tem que saber e você tem que fazer muita coisa.
É verdade. Não dá para você apostar numa bala de prata, né? Não dá para apostar num comercial do Big Brother só que vai fazer as suas vendas do ano inteiro. Não tem como, né? Você tem que pensar de forma muito mais holística, de forma muito mais estratégica. Perfeito. Eu concordo com você. Em como que você vai usar o seu investimento para fazer isso. Exatamente. Né? Para você fazer isso acontecer. Não, muito interessante, Bruno, e você citou esse exemplo que a gente fala de questão de olhar negócio, marketing, olhar para negócio. Sim. E tem um dado bem interessante. Uma das marcas que é patrocinadora do Big Brother hoje, eu não vou citar a marca por uma questão de confidencialidade, porque a informação que eu tenho é confidencial, né? Mas tem uma marca lá que um amigo meu, né, trabalha na marca, e aí eu perguntei para ele, eu falei, e aí, como que tá sendo, né, o Big Brother para vocês em questão de olhar, né, vendas e tal? E aí ele falou assim, cara, em questão de vendas, né, pra gente, nos nossos canais proprietários, não tem uma mudança significativa. Então, eu não vou falar para você que, cara, nós anunciamos o Big Brother, estamos bombando de vender lá pro B2C, pro consumidor final. Não. Mas, quando eu faço a minha venda B2B, eu vou nos varejistas e eu falo que eu estou no Big Brother, cara, esses caras, eles acreditam, assim, 200% acima. Sim. Então, o meu resultado, olha que interessante isso, o meu resultado de investir no Big Brother, ele não está necessariamente só na questão da venda, do canal direto. Aí tem a questão de marca, awareness, tudo mais que tem que mensurar. Uma coisa que eu acho que é muito cruel, o Brunão, é você entrar investindo em um programa de massa e você não ter uma pesquisa para você entender o quanto aquilo movimentou sua marca. Exatamente. E eu vivenciei isso, eu anunciei lá, pô, cresci 3 meses, mais de 20% em vendas, pô, legal, mas isso vendas e marca. Sim. O quanto que eu trouxe isso, né? Então, é muito interessante você entender, olhar o seu 360, porque uma ação, e assim... E esse meu amigo ele foi muito claro comigo, ele falou, cara, e a gente não mirava isso. A gente mirava fomentar o canal direto B2C. Só que, meu, B2C não caiu. Deu um momento, perto do investimento, cara, a gente tá longe, mas assim, o B2B estouramos de vender. Então, bater uma meta assim, antecipadamente. Que legal, né? Você entender que o marketing, negócio, Sim. tem que ter essa visão. São muitas alavancas hoje em dia. Muitas alavancas. Muitas. E é difícil você escolher a melhor. É complexo, não é fácil. A gente tem que ter tem que fazer esse disclaimer, né? Não é fácil você decidir e muitas vezes você decide com a sua pele em risco, sem você ter... Mas a gente está falando de dados e tudo. Eu participei de um podcast com a... esqueci agora o primeiro nome dela. É a Miranda da Ipiranga. Ela falou assim, cara, vamos lembrar. Eu sei quem é, Ela falou assim, cara, você falou de escolher celebridade. Tudo bem, você vai escolher também influenciador. Você tem vários dados na mão que vão te indicar várias coisas, assim, mas tem um ponderável, porque é uma pessoa. Então, assim, é difícil, não é fácil. Eu acho que a gente, como jornalista, né, observador do mercado, muitas vezes crítico e tudo, a gente hoje tem uma posição muito mais de parceiro, de entender. O CMO Summit é muito isso, né? É uma comunidade segura para o executivo de marketing discutir ali realmente o seu trabalho, né, de forma segura, porque a gente sabe que não é fácil. Né? Você coloca, por mais que você tenha dados, você tenha números, muitas vezes é uma aposta. É uma aposta. Muitas vezes é. Tem uma coisa que acho que é muito legal, que o Ricardo Dias comentou comigo, que, puta, eu concordo muito com isso, que ele fala hoje em dia, que ele vai de encontro com essa questão de ter que arriscar, entender o meu ecossistema e ter que ter a bala de prata ali, onde que eu vou dar meu one shot para arriscar. E hoje o que eu sinto falta disso também no mercado, por isso que me conectou com essa troca que a gente teve, que hoje em dia a cabeça do marqueteiro, ele está muito mais em fazer o convencional, fazer o feijão com arroz do que arriscar. Né? Então, o quanto que isso também prejudica na questão da criatividade mesmo. Eu vou falar uma coisa que nunca falei aberto assim, publicamente. Olha lá, hein? É verdade. Prepara o corte aí, hein, editor? Eu tenho percebido, infelizmente, uma insegurança muito grande dos executivos de marketing. E é por isso que acontece o que você falou, de não arriscar, de não fazer coisas novas. E essa insegurança é a segurança do cargo. Você começou falando, Sim. São 18 meses ao tempo médio que um executivo fica na cadeira. Então, assim, ele tem toda uma responsabilidade
de resultado e dele próprio, sabe? Então, assim, existe uma insegurança. E eu não estou falando de gerente, de coordenador, não. Estou falando de CMOs, de vice-presidente de marketing, que tem insegurança de fazer algumas movimentações na marca, no produto, na comunicação, porque pode colocar o seu cargo em risco. Porque um erro ali... Cara, preste atenção, você que é um executivo de marketing, o executivo de marketing parece técnico de jogador de futebol. Técnico de time de futebol. É muito rápido, né? O cara, sucesso para o fracasso. Porque você rápido. Tem um time inteiro, você tem 11 pessoas jogando. E às vezes o cara... E às vezes a responsabilidade não é só do treinador. São 11 times. Você, às vezes, numa companhia, você tem 11 departamentos de marketing, 11, sabe, células de marketing. Quantas pessoas você tem aqui? Você é o técnico. É isso aí. Se der errado, é mais fácil tirar o técnico. É isso aí. Então, assim, eu acho que hoje o cargo de diretor executivo de marketing, ele tá muito parecido com o de técnico de time de futebol, por conta dessa insegurança de você mexer em coisas que podem dar errado, e dar errado é factível de acontecer. E se você não tem uma cultura do erro, se você não tem uma cultura de teste, se você não tem uma cultura de visão de longo prazo, isso é fatal. Isso é muito interessante, Brunão, porque é uma coisa que a gente estava até comentando isso também antes do podcast. Eu sou muito a favor, né, no meu modelo de gestão e de reporte executivo, eu sou muito a favor do colegiado. Né? O que é colegiado? É você tomar decisões em grupo. Sim. Né? Porque eu acho que isso te ajuda justamente a isso. Né? Tipo, cara, comprou um negócio, sempre com motivos. É o que eu falo sempre pro meu time. Vamos entender se o que a gente está fazendo tem motivo. Questione. Antes de fazer alguma coisa, por que eu estou fazendo isso? Tá claro? Se não tá claro, levanta a mão e vamos discutir se é realmente o melhor, se é o momento. Tudo certo. A partir do momento que você toma essa decisão em colegiado, isso facilita. E eu vejo que muita empresa isso não acontece. Então vou dar um exemplo meu, profissional, que uma vez eu apresentei um planejamento de uma Black Friday, o CEO, eu com meus 5 gerentes, né, seniors, na sala com o CEO olhou pra gente e falou assim, olha, eu vou fazer isso que vocês estão sugerindo, mas se der errado eu vou mandar todo mundo embora. Assim, cara, eu pela minha trajetória profissional e vivência, eu tenho estômago para digerir essa informação. Eu sei lidar com esse tipo de informação, tudo certo. Agora, teve 2, 3 pessoas no meu time que deu pane. Falaram, não vamos fazer. A gente não está convicto? Arriscar. Só que é muito ruim, porque você se der errado... o que eu falei, né? Todo mundo mandado embora. Não é diferente. Fala, gente, vocês trouxeram um negócio novo, um negócio que a gente nunca fez. Vamos arriscar. Não é o momento de arriscar, gente. Se a gente for meio termo. Não. Conclusão, a gente fez o dobro da meta. E não recebemos um parabéns. Tudo faz parte da vida. Mas eu acho que cai nisso que você falou. Sim, né? De você ter esse suporte do lado de cima e de pares também. Porque tem muito par que vai falar assim, exatamente. Tá vendo? Financeiro. E aí tem uma outra dificuldade, Bruno, que eu vejo nos dias. Cara, isso é muito louco. É uma coisa muito legal também que eu pouco falei na minha trajetória profissional. Quando eu assumi como head de marketing da Cacau Show, sabe qual foi a primeira coisa que o Alexandre Costa, CEO, me chamou? Ele falou assim, Cauê, você sabe qual é o seu principal desafio na cadeira de marketing? Olha que louco isso. Eu falei assim, qual que é, Ale? Eu já tinha um plano na cabeça, canais, estrutura, expansão, venda direta, marca empregada, tudo borbulhando. O seu principal desafio, qual que é, Ale? É convencer os departamentos internos que o marketing ajuda a empresa. Olha que loucura. É verdade, é verdade. Olha, na hora eu falei, como assim, porque cara? a gente veio de uma cultura que, infelizmente, o marketing, ele não soube fazer o marketing. Justamente. E ele perdeu credibilidade e relevância. Perfeito. Na hora eu falei, cara, eu tenho que mostrar para os meus parceiros, meus pares, que o marketing está aqui para ajudar a todos. E uma coisa que eu defendo muito hoje é isso. Né? Eu falo que muita gente me procura para mentoria. Cara, como que eu quero me desenvolver como líder de marketing? Que eu tenho que olhar? Cara, você tem que olhar para resultado, você tem que olhar para os seus pares. Eu tenho um case profissional na Cacau, me aproximei de todo mundo. Então, eu cheguei no RH, e aí? O que vocês estão precisando? Estamos começando a fomentar um LinkedIn aqui da Cacau Show, estou fazendo um planejamento, estamos fazendo um planejamento do Ale Costa como CEO para o LinkedIn também, né, Instagram, enfim. O que vocês estão precisando? Puta, cara, a gente está com um ponto aqui de
as pessoas elas se interessam pela marca, mas quando as pessoas entendem um pouco da cultura e do dia a dia, elas declinam. Então a gente precisa que essa pessoa ela não ligue para isso. Fique em segundo plano. Pô, eu trabalhar na Cacau Show é muito mais do que, por exemplo, eu tenho que ir todo dia presencial. Beleza, então a gente tem que trabalhar o quê? Marca empregadora, mas não no primeiro momento, no segundo momento. De mostrar cultura, por que é legal trabalhar aqui. E não só uma marca que está na televisão vendendo chocolate. Cara, a gente começou a fazer esse trabalho. Até que hoje tem até um Instagram. Hoje, na época, a gente direcionou um canal de comunicação, que é um Instagram que é Ser Cacau Show. Tem mais de 40 mil seguidores para fomentar a marca empregadora. E, consequentemente, o resultado desse trabalho, na época, eu estava lá, que tinha que com o RH, aumentou significativamente a questão das pessoas não se importarem com culturas, momentos culturais da empresa, e sim pelo negócio, pela marca que eles estariam fazendo parte. Só que, de novo, construção com o quê, Brunão? Com os departamentos. Então o RH olhava e falava, pô, cara, os caras ali são estratégicos, pô, precisam de uma ajuda. É diferente. E eu vejo muito gestor de marketing ainda que hoje, o marketing é meu, fecha a portinha ali, ficam trabalhando, né? Vamos vender tal coisa, sendo que o comercial às vezes nem precisa de vender isso, porque isso aqui não é uma prioridade. Esse é um dos principais erros, né? Miopia entre marketing comercial, rixa ou sem alinhamento. Isso é um ponto que a gente já falou muito, né? E é importante sempre salientar. Marketing comercial tem que estar de mão dada. Brunão, pergunta de milhões. Você entende, você acha que num futuro não tão distante, a cadeira de marketing e a cadeira do gestor comercial, diretor de vendas comercial, vai ser unificada? A pessoa ela vai olhar tanto para marketing como para vendas? Como você sente isso? Eu vi um estudo, que eu estou te contando isso, porque no dia a dia eu venho muito acompanhando isso, né? E eu vi até uma matéria um dia, uma provocação sobre isso, tem um bom tempinho já, e é um negócio que me chama a atenção. Pô, cara, eu vou ter que me preparar, será que então que eu vou ter que me aprofundar em lado comercial, ou o cara comercial vai se aprofundar de marketing? Como você enxerga essa possibilidade? Existe algumas empresas que marketing e vendas estão juntos. A mesma figura, ela exerce as duas funções. É raro. Particularmente, não acredito muito nisso. Acredito que eles vão andar juntos, sim, mas com figuras diferentes, porque são responsabilidades muito grandes para deixar numa pessoa só. Não que a pessoa não tenha capacidade, mas assim, marketing é muito profundo, é muita coisa. Você acabou de falar, vai do RH até distribuição. Então, assim, vendas também vai do RH até a distribuição. Eles são muito sinérgicos, mas eu acredito que você ter um par ali para você trocar, para bater o bumbo ali é importante, sabe? Ou você ter um cara de uma vice-presidente, vice-presidência de marketing e vendas. E aí você tem as diretorias de marketing e vendas. Pode funcionar, mas o caminho é andar junto. Se vai ser um profissional só, eu tenho minhas dúvidas porque é muita coisa, né? É muita coisa. Eu concordo. Se é uma vice-presidência, ok. E aí você divide em diretorias, em gerências, beleza. Mas de andar junto, isso é sem dúvida, sem dúvida. A gente fala disso também para tecnologia. Marketing sem tecnologia existe hoje? Não existe. Não existe. Até pelo dado, né? Mas o marqueteiro vai virar também CTO? Não vai. CEO? Não vai. Então não tem como. Você tem que ter o cara ali especialista naquilo, que vai dar o dia a dia, que vai trazer as melhores práticas e que vai fazer o bumbo bater, sabe? Minha visão é um pouco essa. Eu acho que a gente tem que ser educativo, né? E eu sou um cara que eu gosto muito de transmitir a minha vivência para as outras pessoas, a experiência, né? E esse negócio, gente, assim, vocês que são de marketing, estão crescendo em marketing, entender, andar lado a lado é muito importante. Eu vou dar mais um rápido exemplo na minha época de Chili Beans, que eu estava em um comitê, e eu gosto de criar comitês, na época onde eu passo, squads. Trabalhar com o squad da área A, B, C, D e E e ter essa troca, né, frequente, porque às vezes vamos fazer um encontro aqui, depois some e nunca mais fala. Ou fez um negócio porque bateu a água no limite, transbordou, precisamos fazer. E aí eu estava no momento ali conversando com o head comercial, né, não dentro do B2B, dentro da cadeia de franqueados, e ele falou assim, puta, cara, a gente está conversando, e falou, pô, meu, tô com um produto aqui que tá com um estoque gigantesco, aqui uma linha parada, não sei o que. Eu virei para ele assim, meu, vamos fazer uma campanha disso aí. Não, como fazer uma campanha? Fazer uma campanha.
A gente tem um squad, por exemplo, de influenciadores, a gente vai montar uma campanha, fazer uma estratégia, um planejamento. A gente vai falar para o franqueado que, ó, tá vendo esses produtos aqui? A gente vai fazer uma campanha, vai ter fulano, ciclano e beltrano divulgando, a gente vai ter comunicação, então eles precisam comprar. Cara, uma coisa simples, Brunão. E aí, não, dá para fazer isso? Lógico que dá. Não, mas a gente nunca fez isso, nunca pensou. Mas eu tô aqui para isso. O time tá aqui para isso. Exatamente. Né? Então fizemos e, consequentemente, vendeu o produto. Que surpresa, né? Não é nenhuma surpresa. Mas assim, é andar lado a lado. Eu vejo que o marketing e tem uma questão do que a gente também vinha falando muito da figura do CMO, do ego. Então você tem que tem que estar aberto para isso. Porque às vezes na sua cabeça como CMO, nossa, preciso fazer a campanha, não sei o que lá. Mas o seu par ali está precisando de uma ajuda para outra coisa. Então você tem que ser modesto e aberto para entender isso. Fala, cara, vamos fazer isso também? Acopla, ajuda, anda de lado a lado. Acho que você define muito bem o andar lado a lado, né? Não existe espaço para ego no marketing. Acho que a gente já está acabando, né? Eu sempre já falei algumas vezes isso, falo muitas vezes quando dou aula, palestra, eu fui numa exposição de umbigo, cara. De umbigo? Umbigo. Coisa mais inusitada que eu fiz assim na vida foi numa exposição de umbigo. Na verdade, eu não fui na exposição. Entrei no Museu de Belas Artes no Rio e estava lá uma exposição de umbigo. Beleza, eu entrei. E aí tinha uma instalação muito interessante, que era um puff. E convidava você para deitar no puff e olhar para cima. No que você olha para cima, está o universo e a frase escrita: o seu umbigo não é o centro do universo. Porque eu estava assim, ó, o umbigo assim, bem no centro do universo, mas estava dizendo, ó, o seu umbigo não é o centro do universo. Isso vale muito para marketing, né? A gente não pode tomar as nossas decisões baseadas no nosso umbigo. Concordo 100% com você. Que legal, interessante, hein? Interessantíssimo essa exposição. Muito interessante, muito interessante. Eu acho que isso transcreve muito o que a gente vivencia como marketing. Sim. Brunão, que nem você mencionou, a gente está indo já para os finalmente. Conversa boa é conversa que passa rápido, né? Parece que a gente começou tem 5 minutos. Mas antes da gente ir para o final aqui, eu queria ouvir de você alguma marca hoje que você entende na sua visão, na sua vivência, que está fazendo um trabalho legal, que está se destacando, que está virando uma referência. Eu tenho sempre essa curiosidade, eu sempre pergunto isso, porque a gente é impactado o momento todo, grandes campanhas, grandes coisas, você está ali num veículo de comunicação que vocês divulgam o tempo todo novidade, né? Mas às vezes tem muita coisa que é muito genérica, passa rápido, a pessoa não captou a mensagem, não existe mais o Bombril, não existe mais a Tramontina. Mas que hoje, se você pudesse sinalizar uma marca para você falar, cara, esses caras estão fazendo um trabalho diferente. Cara, a gente falou de Coca-Cola, eu posso citar aqui grandes marcas e tudo, mas até ontem a gente estava vendo programação do CMO Summit, e uma marca lá chamou a atenção do pessoal, calçados Bibi, já que a gente está aqui falando de calçados, e eu acho que é interessante, porque quando você fala calçados Bibi, não é uma marca como Nike, Adidas, né, que tem uma marca muito forte, é calçados Bibi. Né? E eles têm um case de marketing maravilhoso, de canal de distribuição e de data-driven. Né? Então, primeiro lá você é multicanal, é uma marca que começou já, bebeu dessa fonte de multicanalidade muito forte e de CRM também muito forte. Então, você que tem uma filha de 1 ano e poucos meses, muda o calçado muito rápido. Então, eles conseguem ter um programa de relacionamento que acompanha a criança, que indica o produto, sabe? Então, eles têm uma venda muito forte via CRM e também tem uma construção das marcas do produto também muito legal, um produto ortopédico, sabe? É uma coisa muito bacana e também as lojas são canais muito importantes para eles de venda. É uma marca que, quando você olha, tipo, ontem o pessoal estava falando assim, calçados Bibi, onde eu vou colocar eles? Quando eu tenho Nike, Adidas aqui também, Puma, não sei o quê, Kings, onde eu vou colocar eles? Cara, mas tem um case sensacional, que é o quê? Que faz venda. Faz venda. Entendeu? Que faz venda, que tem um produto muito legal ali, bem focado para as mães, né, que entendem a necessidade de ter um produto de qualidade para o calçado da sua criança que está em fase de crescimento, está em construção ainda de um corpo. Então, eu gosto muito desse case
trazendo um pouco atrelado aqui ao nosso universo aqui da marca. E é muito legal, Brunão, porque eu acho que é legal, é muito bom falar com pessoas diferenciadas por causa disso, né? Você trouxe aqui um case e olhando o negócio, o marketing como negócio, não só aquela campanha, aquele filme maravilhoso que apareceu na TV, que todo mundo babou, bateu palma e ganhou o prêmio em Cannes. Né? Você trouxe aqui um negócio mesmo, então acho que é isso que falta, na minha visão, a gente olhar para negócio, né? A gente olhar para estratégia, acho que foi um grande case aqui. Brunão, cara, para a gente ir pro finalmente, que conselho, que dica que você dá para as pessoas que querem crescer dentro do marketing, que querem se aperfeiçoar, que querem liderar pessoas dentro de marketing? Que conselho que você dá? Olha, eu vou pegar muito o gancho que você falou, assim, que eu achei muito interessante também, que marketing não é isolado, acho que tem que estar holístico, tem que estar olhando para tudo e ter essa conexão com todos os departamentos e trazer um pouco do que eu falei aqui dessa insegurança do profissional de marketing, sabe? Então, eu acho que todo mundo pede indicação de livro, né? No final, às vezes, né? E eu acho que 2 livros foram muito importantes para mim no ano passado sobre inteligência emocional, que vai nessa questão da insegurança. Eu acho que a gente na escola, a gente não aprende sobre finanças, a gente não aprende sobre inteligência emocional, a gente não aprende sobre empreendedorismo. Então, o Brasil é um dos países que mais tem endividamento da população e isso é uma falta de educação financeira. Então, assim, a gente tem que ter... E a gente está cada vez mais estressado, está cada vez mais povo com burnout e tudo. Isso é uma falta de inteligência emocional. Então, 2 livros que me ajudaram muito no ano passado, que é para todo mundo, que é Essencialismo e Pensamento Eficaz. Cara, eu acho que isso vai ajudar muito o profissional de marketing a ter os tiros certos, sabe? E saber manejar bem tudo isso que a gente falou de interlocução com toda a companhia e de ter foco nas coisas que são realmente relevantes, que vão fazer diferença para o negócio. Muito bom. Brunão, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. É incrível a gente ter essa oportunidade de falar com pessoas que a gente admira tanto. Então, estou muito honrado, né? Primeiro a Deus, depois a Kings, que me dá esse privilégio, e terceiro para você aqui que aceitou o nosso convite aqui. Brunão, momento de jabá. Deixa aí pra galera, rede social, o que você quiser, tá liberado, esse é o momento agora. Só acessar aí para conhecer tudo sobre as marcas, as estratégias, um pouco do que a gente falou aqui. Eu sou só um porta-voz das dezenas de milhares de conteúdos que a gente tem no portal mundodomarketing.com.br e Mundo do Marketing aí você achando também no Instagram, no LinkedIn e principalmente o CMO Summit 25 e 26 de junho. Pesquisa sobre esse evento aí que vai ser legal, hein? Center Norte, 500 executivos de marketing, né? CMOs, diretores, vice-presidentes de marketing, vão palestrar, 500, né? 500. E mais de 2.000, 2.500 participantes ali do nosso evento. Então vai valer a pena. Muito bom. Brunão, de novo, obrigado. Valeu. Sucesso, continuaremos acompanhando aqui. Pessoal, e vocês aí que gostaram de mais dessa aula aqui de marketing, de negócio, de business, curte aqui o nosso vídeo, se inscreve no canal para quem não está inscrito e aí bora que em breve mais novidades, tá bom? Obrigado, até a próxima!